Olá, Poliana, tudo bom? Então vamos lá com suas dúvidas. Então, esses roteiros de balanceamento químico, eu fiz dois por enquanto. Um do dia 31/3, né? E outro do dia 1º/4, que tá ali, né? Não, deixa eu ver se é esse, não é esse aqui. Acho que eu estou enganado, peraí. Acho que vai ser a partir do roteiro 3. Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí. Não, não é esse não. Então vai ser... Deixa eu ver aqui. O roteiro 3 e 4, isso, tá, ó. Roteiro 3, dia 8/4 e do dia 14/4, isso. São esses daí. É isso mesmo. Então, ó, o que eu fiz nesse roteiro aqui? No roteiro 3, né, essa parte do roteiro aqui, ó, ela é só explicações, então isso daqui não precisa nem se preocupar. Aí, esse pedaço é a teoria, né? Então, eu dei aqui uma pequena teoria e um pequeno exemplo, né? Então, ó, essa equação está balanceada. Por quê? Então, até aqui está sendo o exemplo, né? Essa parte de cima é teoria e aqui eu tenho um exemplo com uma equação balanceada. O que você vai fazer no roteiro, né? Você vai fazer o balanceamento das equações. Então, por que essa equação ela está balanceada? Olha lá. Vou copiar ela aqui, né? Olha a equação aqui. Vamos aumentar ela aqui. Normalmente, como que eu vou dar essa equação para você? Sem esses números aqui na frente, tá vendo? Ela vai vir desse jeito aqui, H2O mais O2, né? Opa, H2 mais O2 igual a H2O, né? Então ela vai vir desse jeito aqui. Aí o que você vai ter que observar quando você analisa essas equações? Você vai ter que observar se a quantidade de cada elemento está a mesma dos dois lados. Então, quando eu olho o H, né? O H é um elemento, o hidrogênio. Quando eu olho o H, eu vejo que tem 2. Então, esse 2 aqui embaixo, o que ele está representando? Ele está representando aqui a molécula, olha lá como é que ela é. Uma molécula de H2 é isso daqui, ó. É isso daqui. Ela vai ter 2 átomos de hidrogênio. Um de um lado, né? Aí tem uma divisão aqui, aí outro do outro. Então, cada um desses daqui é um átomo de hidrogênio. Então, o que é o H2? É 2 átomos de hidrogênios ligados um no outro, certo? Aqui o átomo está representado por uma esfera, né? Modelo do Dalton. Certo? Então, isso que é o H2. O que é o H2? É uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio. Aí do outro lado, eu vejo H2O. O que é o H2O? É essa molécula aqui, ó. Né? O que eu tenho nela? Eu vou ter um átomo de oxigênio, que é esse vermelho,
ligado em 2 átomos de hidrogênio, né? Então isso é o H2O. Para cada átomo de oxigênio, para cada átomo vermelho, eu vou ter 2 brancos, né? Que são os branquinhos, são o hidrogênio. Beleza? Então aí, ó, do jeito que essa equação está sendo representada aqui embaixo, que é o jeito que vai vir no exercício, né? Ela vai estar o quê? Desbalanceada. Ela não está balanceada. Por quê? Porque olha o hidrogênio está certo. Mas olha o oxigênio, eu tenho 2 e ali eu tenho 1 só. Só tenho 1 oxigênio, né? Então eu tenho que fazer um balanceamento. Então, ó, do jeito que ela está aqui embaixo desbalanceada, seria o mesmo que eu estivesse dizendo isso daqui, quer ver, ó? Eu só tenho, né, o H2, eu só vou ter uma molécula de hidrogênio, né? Então eu vou tirar uma aqui. Tirei uma. Então o que essa equação está dizendo? H2 mais O2 vai dar H2O, né? Então só tem uma molécula de água aqui, vou tirar uma também. Então a equação desbalanceada, ela estaria dizendo isso, que uma molécula de H2, que é essa parte, mais uma molécula de O2, que é essa parte, vai gerar uma molécula de água, que é essa parte. Mas perceba que essa equação ela não conserva a quantidade de átomos. Olha, se eu contar os átomos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, mais 2 átomos de oxigênio aqui. Eu tenho 4, né? 4 átomos antes da reação, né? Então a setinha mostra o antes e depois da reação. Então, antes da reação, eu tenho 4 átomos. Aí, depois da reação, ficou 3 átomos, olha lá. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, desapareceu um átomo. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente faz o balanceamento das equações. Por quê? Porque os átomos não desaparecem na natureza, né? Eles se conservam. Então, qual que é a forma correta, né? Deixa eu voltar aqui. Qual que é a forma correta de representar esta equação? A forma correta vai ser uma forma que eu mostre que os átomos não desaparecem. Então eu vou ter que fazer exatamente como está no desenho aqui, ó, porque aqui a quantidade de átomos é igual, ó. Olha o hidrogênio, eu tenho 4 agora, ó. 1, 2, 3, 4, correto? Aí soma com o oxigênio, 4, 5, 6. Eu tenho 6 átomos, né? 6 átomos antes da reação, né? Antes da reação, a setinha diz o antes e depois da reação. E depois da reação está em 6 átomos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E veja que se eu contar os elementos iguais, né? Eu vou ter a conservação não só da quantidade de átomos no total, mas a conservação dos átomos de cada elemento. Então vamos considerar o hidrogênio, que é as bolinhas branquinhas aqui. O hidrogênio, agora ó, eu tenho 4 átomos de hidrogênio antes da reação e 4 átomos de hidrogênio, né, depois da reação. A mesma coisa com o oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio antes da reação e 2 depois, olha lá. Então, por isso que eu tenho que fazer o balanceamento. Então, veja o que o balanceamento está me dizendo. O balanceamento está me dizendo que uma molécula só
de hidrogênio, que seria só o H2 aqui, não vai ser o suficiente para fazer a conservação da quantidade de átomos, né? Logo, eu preciso de 2 moléculas. Então, como é que eu represento isso na equação aqui? Como é que eu represento? Eu vou pôr um número na frente da molécula dizendo que não é uma só de H2, mas sim 2, né? Que são essas 2 aqui. Correto? Então, eu tenho 2 moléculas de H2 aqui. Aí, o oxigênio está correto, ó, uma molécula só. Mas a água, você vai ter que ter, não é uma molécula de água só, vai ter que ser 2, né? Para poder conservar a quantidade de átomos. Por isso que eu coloco o número 2 aqui, certo? Então aí a equação fica balanceada. O que é uma equação balanceada? É uma equação que conserva a quantidade de átomos antes da reação, né? E depois, né, conserva permanecendo essa quantidade de átomos igual durante a reação, né? Então, antes da reação, tem a mesma quantidade de átomos que depois da reação. Certo? Então, essa é a ideia do balanceamento. Aí, o que você vai fazer na atividade? Aí vem, né, 5 exercícios aqui, ó. Então, eu vou te mostrar alguns aqui. Cada um desses daqui você vai fazer um balanceamento parecido com o exemplo que eu acabei de fazer. Só que você não vai ficar desenhando os átomos toda hora, né? Eu desenhei para ficar mais didático, mas eu vou te mostrar como que você vai fazer sem a necessidade de ficar desenhando, né? Deixa eu aumentar por aqui, senão ele vai... Isso, ó. Então aqui eu tenho uma reação que é uma reação de combustão, né? Eu tenho um combustível aqui mais oxigênio. Toda reação com oxigênio, toda não, né? Grande parte, quando você tem, principalmente quando você tem compostos que tem carbono, né? Isso aqui tem carbono, ó, o C é carbono. Quando você tem compostos que tem carbono e reage ele com oxigênio, normalmente é reação de combustão. Aí vai ter gás carbônico como produto e água, né? Normalmente vai ser assim quando tem o... Aí, ó, esses parênteses aqui, ó, com G, né? G aqui, isso daqui está dizendo o estado físico da substância. Então ele está dizendo para você que esse composto está no estado gasoso, né? Então G é gasoso, certo? G é gasoso. Aí aqui só tem G, só tem gasoso. Se tivesse S seria sólido, né? Então ele vai te dizer o estado da substância. Isso não vai ser importante para o balanceamento, tá bom? Só estou te explicando para você não ter essa dúvida. Então, e se tiver V é vapor, né? Tem uma diferençazinha entre gás e vapor, né? Que não vou explicar aqui agora. E se aparecer o L, vai ser estado líquido. Correto? Mas como eu disse, nada disso vai ser importante para fazer o balanceamento. Então vamos jogar fora por enquanto. Vamos esquecer disso, né? Eu até posso, né? Você pode até fazer o seguinte, para fazer o balanceamento, você copia a equação sem os estados das substâncias. Tira isso daqui, tá bom? Eu coloquei porque já vinha ali no exercício. Tá, agora eu tirei
Agora eu vou fazer o balanceamento, igual no exemplo que eu expliquei ali. Só que aqui eu não vou desenhar, né, os átomos como eu fiz anteriormente. Vou dar o espaço entre as moléculas para poder colocar números, né? Então, ó, está balanceado ou está desbalanceado? O carbono, né, tem um aqui, um ali. O carbono está certo. Então a ideia é o seguinte, você vai sempre começar o balanceamento pelo elemento que aparece em menor quantidade de vezes, né? Então o carbono aparece no primeiro composto e aqui no CO2 ele aparece duas vezes o carbono. O carbono apareceu duas vezes. O hidrogênio aparece no primeiro composto e depois só vai aparecer na água. Então, o hidrogênio também aparece só duas vezes. Então, o carbono e o hidrogênio seriam os melhores para começar. Já o oxigênio, para você começar o balanceamento por ele, ele é o pior, porque ele aparece em 3 lugares, tá vendo? Só que aí o carbono já está certo, né? Ó, o carbono é só tem um carbono aqui. Então você vai começar o balanceamento por quem? Você vai começar, nesse caso, pelo hidrogênio. Então essa é uma dúvida importante. A primeira decisão que você tem que tomar numa equação de balanceamento é por quem que eu vou começar, por qual elemento que eu vou começar. Porque se você começar pelo elemento errado, o balanceamento por tentativa vai ficar muito mais difícil. Então eu vou começar pelo hidrogênio, certo? Vamos começar isso pelo hidrogênio. Vou ter que voltar tudo, porque senão essas setinhas vão ficar em cima. Pronto. Então, ó, vou começar pelo hidrogênio. Então, o que eu observo? Esse 4 aqui está me dizendo que são 4 átomos de hidrogênio nessa molécula, né? Vou desenhar só uma vez para você entender. Ó. Então, se o carbono for essa molécula preta aqui, ó, e ele não pinta. Bom, vou fazer sem pintar mesmo. Deu uma travada aqui, peraí. Agora pintou, tá. Agora pintou tudo, né? Vou Ctrl Z aqui, volta. Se o carbono for essa esfera preta e o hidrogênio for essa esfera aqui azul, né? Vamos ver se eu consigo comentar mais fácil. Agora foi, né? Então, o que essa molécula representa? Ela representa que são 4, né? São 4 átomos de hidrogênio ligados no átomo de carbono, né? Opa! São 4 átomos aqui de hidrogênio ligados no átomo de carbono. Mais ou menos assim. Então, quando aparece esse número aqui embaixo, ele está te dizendo que tem 4 átomos desse elemento para cada um do outro. Então seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Certo? Isso acontece com todo mundo. Então, ó, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio para cada um de carbono. Como é que seria, né, nesse outro exemplo aqui? Seria mais ou menos isso daqui, ó.
Se o oxigênio for os átomos azuis, se o oxigênio for o átomo azul aqui, o CO2 seria mais ou menos isso. 2 átomos de oxigênio ligados num átomo de carbono que está no meio aqui, né? É a mesma coisa para a água aqui. Certo? Então é isso que representa. Esses números que vêm embaixo vai te dizer quantos átomos desse elemento vai ter para cada um do outro. Ó. Eu tenho 4 hidrogênios para cada carbono. Certo? Então eu já observei que o melhor elemento para começar vai ser o hidrogênio, né? Vai ser o hidrogênio. E eu já entendi que aqui são 4 hidrogênios, correto? Aí eu tenho que fazer o seguinte. Do lado esquerdo da reação, que é antes, né? O lado esquerdo é antes da reação. Antes e depois. A reação é um esquema de antes e depois. Ó. Antes da reação, o que eu tenho? Reagentes, né? O nome desse lado é reagentes. Antes da reação tem reagentes. Depois da reação, né, eu vou ter produtos. Então, a setinha me marca o antes e depois da reação. Antes e depois da reação, correto? Aí, ó, já sei que eu vou começar pelo hidrogênio. Então, vamos lá. Então, antes da reação, o que eu tenho? Que é o lado esquerdo, né? Antes, quando eu falo antes da reação, então eu estou me referindo ao lado dos reagentes, né? Antes da reação, que é isso daqui, ó. O antes da reação, o que eu tenho? Eu tenho 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Então, depois da reação, eu tenho que fazer que tenha 4 hidrogênios também. Onde que está o hidrogênio? Está aqui na água. Como que eu faço para aparecer 4 hidrogênios? Veja que aqui só tem 2, ó, só tem 2 hidrogênios. Então, a forma que eu tenho de fazer para aparecer 4 hidrogênios é colocar mais uma molécula de água. Veja que com mais uma molécula de água, eu vou ter 4 hidrogênios, porque aí a primeira molécula tem 2 e a segunda também tem 2. Se eu somar, eu vou ter 4 hidrogênios, né? Perceba que a hora que eu faço isso, o oxigênio também vai aparecer, né? 2 vezes aqui, ó. Vai ter, o que eu vou ter quando eu coloco 2 moléculas de água? Quando eu coloco 2 moléculas de água, eu vou ter 4 hidrogênios mais 2 oxigênios, né? Deixa eu colocar separado do 2, que senão parece que é 20. Então, eu tenho 4 hidrogênios mais 2 oxigênios, ó. 4 hidrogênios e 2 oxigênios, olha lá. Correto? Então, por que eu coloquei 2 moléculas de água? Para poder arrumar o hidrogênio, para ficar 4 hidrogênios antes da reação, né, lado esquerdo, e 4 hidrogênios depois da reação, lado direito. Então, eu tive que colocar mais uma molécula de água para ficar 2. Só que, na prática, eu não vou desenhar mais uma molécula de água aqui. Então, na prática, não é isso que eu vou fazer, né? Não é isso. O que eu vou fazer na prática? Na prática, eu vou colocar números, né? Eu vou colocar números na frente aqui da molécula para poder arrumar o hidrogênio, né? Então, eu sei já que são 2 moléculas, né? Porque eu desenhei outra aqui. Então, são 2 moléculas. Então, ó, esse 2 que você colocou aqui, ele faz dar 4 hidrogênios, né? Porque o raciocínio é, como são 2 moléculas, sem precisar ficar desenhando ou sem precisar ficar repetindo moléculas, qual que é o raciocínio matemático? Você sempre vai colocar um número que quando você multiplica pelo coeficiente aqui,
ele acerta aquele átomo que você está fazendo, né? Então, eu preciso de 4 hidrogênios. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui? Aí, o que você vai observar, né? Então, vamos supor que você não sabe. Você vai observar aí esse cara aqui. É 2, né? Aí você vai pensar qual número que multiplicado por 2 vai dar 4. Aí você sabe que o valor desse x aqui vai ter que ser 2. Correto? Beleza, então eu fiz aí o hidrogênio, balancei o hidrogênio. Agora eu tenho os outros elementos para fazer balanceamento. O carbono a gente viu que já está certo, né? Mas aí tem o oxigênio. Então como é que eu vou fazer o oxigênio agora? Perceba que quando eu coloquei esse 2 aqui na frente, eu tive 2 oxigênios, né? Porque ó, uma molécula de água só tem um oxigênio. Mas se você tiver 2 moléculas de água, né? Que eu tenho aqui 2 moléculas de água, eu vou ter 2 oxigênios, olha lá, né? Então o que eu faço? Eu vou contar os oxigênios do lado que eu já arrumei. Então, eu arrumei esse lado, eu vou contar esse lado aqui. Quantos oxigênios que eu tenho? Eu tenho 2 aqui na molécula de água, 2. E eu tenho... Então, agora eu estou contando oxigênio. Ó. Então, aqui ó, eu tenho 2 na molécula de água, 2 oxigênios. E na molécula de CO2 eu tenho mais 2 oxigênios, olha lá. Então, eu tenho um total de 2 mais 2, eu tenho um total de 4 oxigênios. Aí você vai do outro lado da reação, que é o lado esquerdo, que é antes de acontecer a reação. E aí eu vou ter que ter 4 oxigênios também. Aí a reação aqui antes de acontecer, ela também tem 2 partes. O CH4, que não tem nenhum oxigênio aqui, e o O2. Então, onde que você vai pôr número? Você vai pôr número aqui no O2. Né? Vai ter que pôr um número aqui na frente. E aí, a hora que você colocar esse número vezes o número que já existe ali, ele vai ter que dar 4. Então, qual número, né, que multiplicado por 2 vai dar 4? Esse número vai ser o número 2, né? Então, por isso que aparece esse 2 aqui. Então, resumindo, se você colocar um 2 na frente do O2 e um 2 na frente do H2O, você consegue balancear a equação, né? O que é balancear? É deixar a quantidade de átomos igual dos dois lados, correto? A quantidade de átomos tem que ser igual antes da reação, que é a esquerda da setinha, e depois da reação. Beleza? Então aí eu já consegui fazer o balanceamento dessa reação química aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa bem mais rápido agora. Então eu vou pegar essa e vou fazer para você ver. Então agora se eu for fazer o balanceamento dessa daqui, como é que fica? Vamos jogar isso fora. Vamos jogar isso fora, que é os estados das substâncias, né? Vamos dar um espacinho aqui. Vamos dar um espacinho aqui. Então veja bem, aqui primeiro eu tenho que decidir qual elemento começar, né? Veja que aqui está tudo igual, ó. O ferro aparece 2 vezes. O Fe é ferro, tá bom? Fe é ferro. E o oxigênio aparece 2 vezes. Então aqui tanto faz começar pelo ferro ou pelo oxigênio. Olhando o ferro, o que eu vejo no ferro?
eu vejo que eu tenho um átomo de ferro antes da reação e 2 átomos de ferro depois da reação. Então, eu vou ter que ter um 2 aqui, ó, na frente do ferro para ter a mesma quantidade dos dois lados, correto? Então, eu não vou, a reação não vai acontecer com um átomo de ferro só, vai precisar de 2, né? Vai precisar de 2 átomos de ferro. Aí, com o oxigênio agora, o que eu observo? Que tem 3 aqui, né? 3 e aqui tem 2, né? Certo? Então, eu preciso de mais um, né? Mas lembrando que o balanceamento eu só faço colocando números na frente da molécula. E aí, quando eu multiplico esse número pelo coeficiente que está embaixo, ele vai ter que dar a quantidade de átomos desse elemento que está do outro lado. Então, quantos oxigênios que eu tenho aqui? Eu tenho 3. Na hora que eu coloco esse número aqui, x, né? Quando eu multiplico x por 2, isso vai ter que dar 3. Aí virou uma continha, ó. Se você passar o x dividindo, vai virar 3 dividido por 2, correto? Que dá 1,5. Não tem problema se ficar número com vírgula. Então, se eu colocar aqui no lugar do x 1,5, o meu balanceamento deu certo. Ele vai manter a mesma quantidade de átomos dos dois lados. Eu vou colocar aqui 1,5 na frente do oxigênio, do O2. Então, aqui ó, vai entrar 1,5. Algumas vezes, né, com isso daqui eu já balancei a equação. Algumas vezes, essa mesma equação, para não dar número com vírgula, ela vai aparecer assim, ó, multiplicado por 2, né? Então, se ao invés de 2 aqui no ferro, né, aí eu multiplico todo mundo de cima por 2, ó. Se todo mundo que está aqui em cima eu multiplicar por 2, eu vou ter uma equação química balanceada sem número com vírgula. Por quê? Porque aí 2 vezes 2, o que vai dar? Aí eu estou aplicando uma regra de proporção constante, né? Que é a lei de Proust. Mas isso não precisa saber agora, né? A proporção entre os elementos na reação, ó, ela vai permanecer a mesma. Estou multiplicando por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2 dá 3, né? Então, aqui eu vou ter 3. E aqui é 1, não tem nada, é 1. Quando eu multiplico por 2, né? Quando não tem nada é porque tem 1. Então, 1 vezes 2, vai aparecer um 2 aqui. Correto? Aí, a questão é, essa equação aqui, depois que eu multipliquei por 2, ela tem a mesma quantidade de átomos dos dois lados? Tem, né? Veja que eu tenho 4 ferros e aqui quantos ferros eu tenho. Então, você lembra sempre que multiplica o número da frente pelo número que está embaixo. Ó. Tenho 4 ferros também, 2 vezes 2. Então, ferro está certo. Oxigênio, 3 vezes 2, tem 6, né? 3 vezes 2 é 6.
6 oxigênios. E do outro lado, ó, 3 aqui. Então, o número está na frente da molécula inteira. Então, ele multiplica todo mundo que está na molécula. Então, 2 vezes 3, 6. Então, tá certo, tá vendo? Então, uma alternativa para você não colocar número com vírgula seria essa daqui. Beleza? Mais um exemplo aqui. C8H18, né? Vamos tirar aqui o estado das substâncias. C8H18 mais O2 dá CO2 mais água, né? Uma reação de combustão, né? Lembra quando eu tenho um cara que tem carbono que reage com oxigênio, ele vai produzir CO2 e água. Então, uma reação de combustão. Mas isso não é importante para fazer o balanceamento, não, tá bom? Só estou comentando. Então, vamos focar no balanceamento aqui. Então, a primeira regra que eu tenho que olhar é por qual elemento eu tenho que começar. Então, eu vou começar sempre pelo elemento que está em menor quantidade de lugares, né? Então, a primeira pergunta que você tem que responder a si mesmo é: por qual elemento devo começar o balanceamento? Né? Por qual elemento que eu vou começar o balanceamento? É a primeira coisa a se fazer, pensar nisso. Por qual elemento eu vou começar o balanceamento? Então, lembrando daquela regra, né, que eu te falei, você vai olhar os elementos aqui, né, e ver aqueles que aparecem em menor quantidade de moléculas, né, de substâncias. Aqui, o carbono, né, o C, ele aparece em dois lugares, ó, no C8H18, nessa substância aqui, e no CO2, nessa outra substância. Então, ele aparece em dois lugares. O hidrogênio também aparece em dois lugares. Então, o carbono e o hidrogênio seriam dois candidatos para você começar o balanceamento. Mas o oxigênio aparece em três lugares. Então, o oxigênio é melhor deixar para o final, porque ele aparece mais do que o carbono e mais do que o hidrogênio. Bom, vou começar pelo carbono. Então, o que eu observo é que eu tenho 8 carbonos. Aí eu vou procurar a molécula que tem carbono do outro lado, é o CO2. Como não tem nenhum número aqui embaixo, qual é o número que eu coloco aqui na frente? Vai ser 8, né? Porque pensando na regra da multiplicação, quando não tem nada é 1. Então, 8 vezes 1, 8. Aí fica igual a esse cara aqui. Beleza? Então, o carbono eu fiz o balanceamento colocando 8. Fiz o balanceamento quando eu coloquei 8. Aí eu vou para o segundo, que tem menor quantidade de lugares, que é o hidrogênio. Olhando aqui, eu tenho 18 hidrogênios. Então, qual é o número que eu coloco aqui na frente? Quando eu multiplico ele por 2, né? Qual é o número? X. Quando eu coloco ele aqui na frente, né? X. Quando eu multiplico ele por 2, ele vai ter que dar a mesma quantidade que tem do outro lado, 18. Então, esse número é 9, né? Ó, 18 dividido por 2, 9. Então, descobri que o número é 9, né? Então,
eu vou lá e coloco um 9 na frente, certo? Quando eu coloco esse 9 vai multiplicar também o oxigênio. Por quê? Porque são 9 moléculas de água. Esse 9 não multiplica só o H, né? Então é bom lembrar isso toda hora. O que é 9? 9H2O. O que é 9H2O? 9H2O é isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daqui é 9H2O, né? Então, quando eu escrevo ali 9H2O, eu estou querendo dizer que são 9 moléculas de água. Então, esse 9 que eu pus na frente, ele vai multiplicar também a quantidade de oxigênio. Ó. Eu vou passar a ter 9 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Para não ficar desenhando isso toda hora, escrevendo desse jeito, qual é o raciocínio mais rápido que você pode fazer ali? É esse raciocínio de multiplicar o número que está na frente pelo número que tiver embaixo. Como ele não tem nada aqui embaixo, então não tem nada, é sempre 1. Então 9 vezes 1 tem 9 oxigênios, correto? Achei a quantidade de oxigênio, então, do lado da água aqui, eu tenho 9 oxigênios. Então agora vou balancear o oxigênio, né? Então o que eu faço? Eu conto a quantidade de oxigênios que tem do lado que eu já balanceei, né? Eu já balancei o CO2 e já balancei a água. Então vou ter que ver quantos oxigênios que deram aqui. Então aqui deu 9. Então usando a mesma regra, ó, 8 vezes 2, 16. E aqui tem 16 oxigênios. Aí eu tenho que somar as duas partes, porque é a quantidade de oxigênio que tem no CO2 mais a quantidade de oxigênio que tem na água. Então, 16 mais 9 vai dar o quê? Vai dar 25, correto? Então, isso eu fiz depois que aconteceu a reação, do lado direito. Aí, antes de acontecer a reação, lado esquerdo da setinha, eu vou ter que ter também 25, né? Porque tem que ser igual, né? Estou fazendo o oxigênio. Então, antes da reação e depois da reação vai ter que ter 25. A primeira molécula não tem oxigênio, então o único jeito de balancear é colocar número na frente do O2, só vou precisar colocar aqui. Então, o número que eu colocar aqui, que eu chamei de X, quando eu multiplicar ele por 2, né, ele vai ter que dar 25. Então, como é que você descobre ele? Faz uma equaçãozinha assim, ó. Quando eu faço x vezes 2, isso tem que ser igual a 25. Correto? Aí eu vou passar o 2 dividindo. Então, 25 dividido por 2, que dá 12,5. Então, se você chegar no lugar do x e colocar 12,5, você vai ter o balanceamento completo da equação, tá bom? Aí todo mundo já está balanceado. E assim vai com os outros, ó. Vou deixar o resto para você. Só vou dar umas dicas. Então, ó, por onde que você começa aqui? Então, você olha aqui o N, né? O N, o elemento nitrogênio, ele tá certo, 1 e 1, né?
Então, primeiro você escolhe o elemento que está em menor quantidade de lugares. Aqui está todo mundo, né? O oxigênio aparece em 3 lugares de novo. Então, o oxigênio é o pior. Então, seria começar pelo H, né? Porque o nitrogênio, o N, já está certo. Então, o que sobrou para você? O H. Aí você vê que tem 3 aqui e aqui tem 2, né? Vou fazer mais essa aqui. Então, você vai começar pelo H. Dá um espaço aqui. O H, ele tem 3 aqui e tem 2 aqui. Então, se fosse seguir o raciocínio que eu estou usando até agora, você ia colocar um número quebrado aqui, né? Porque aí esse número, que é 1,5 vezes 2, né? Ele vai dar 3 e vai ficar igual aqui. Só que, se você fizer isso, né? A hora que for fazer o balanceamento do oxigênio vai ficar mais difícil. Então, eu vou usar esse conceito da proporção. Ó. Eu não preciso colocar o número quebrado se eu pensar outro número, né, que é o dobro daquele quebrado, certo? Então, eu precisaria se eu colocar um 3 aqui, ó, eu percebi que esse número que eu coloco aqui é 1,5. Por quê? Porque aqui tem 2. 2 vezes 1,5 dá 3, né? Então seria 1,5 para balancear o hidrogênio. Mas depois, quando eu for fazer o oxigênio, se eu deixar esse 1,5 aqui, ele vai complicar a minha vida, né? A hora que eu for pôr outros números aqui, se precisar, eu vou ter que ficar pensando em número com vírgula, né? Então vai ficar mais difícil. Então, usando aquela ideia da proporção, né, constante, o que eu fiz ali no exemplo anterior, né? Apareceu 1,5 aqui para fazer o balanceamento. Aí eu multipliquei por 2, transformei ele em 3 e multipliquei todo mundo pelo mesmo número, por 2, né? Então vamos usar isso aqui, beleza? Então para fazer o hidrogênio eu teria que colocar aqui, né, 1,5. Mas o que eu vou fazer? Em vez de 1,5, eu vou colocar 3. Né, ó. Então, em vez de 1,5, eu vou multiplicar isso por 2. E vou colocar um 3 aqui, ó. Então, daqui para cá eu multipliquei por 2. Correto? Aí, o que acontece? Se eu multiplico um deles por 2, o 2 tem que vir em todo mundo. Vai aparecer um 2 aqui também, porque aqui era 1, né? Aqui vai aparecer um 2 também. E aqui vai aparecer um 2 também, correto? Vamos ver se isso já resolveu o balanceamento aqui. Para o hidrogênio, com certeza já resolveu, né? Porque, ó, o hidrogênio eu vou ter 3 vezes 2, deu 6 hidrogênios. Onde que está o hidrogênio do outro lado? Está aqui. Então, multiplica o número da frente pelo número que está aqui embaixo. Deu 6, né? Então, 6 desse lado, 3 vezes 2 e 6 desse lado. O hidrogênio está certo. Agora eu tenho que ver se esses números que eu joguei aqui, né, na hora que eu multipliquei por 2, vai fazer o resto ficar balanceado também. Esse daqui
esse 2 aqui, ele vai, né? Porque, ó, 2N, 2N. Então, tá certo. Agora, vamos ver se esse 2 do oxigênio balanceou o oxigênio. Vamos contar aqui. 3 oxigênios, né? Porque aqui é 1, não tem nada. Não tem nada, é 1. Então, 3 oxigênios. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Correto? Eu tenho, então, 5 oxigênios, né? Desse lado, ó. 2 aqui. Mais 3 aqui. Eu tenho 5 oxigênios. Do outro lado eu tenho que ter 5 oxigênios também. E se eu colocar esse 2, se eu colocar só o número da proporção, né? Eu fiz a proporção com a molécula desbalanceada, né? Então, mas assim, aliás, que na prática você não vai fazer. Você vai fazer a proporção só com a molécula, com a equação balanceada. Mas aqui eu só estou dando um exemplo para você passar desse 1,5 para o 3, né? Então, ó, só esse 2 na frente do oxigênio não resolveu, né? Porque se eu colocar esse 2 aqui, ele fica com 4 oxigênios, aqui tem 5. Então, eu vou pensar qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 5. É 2,5, né? Então, como que vai ficar a molécula balanceada? Esse x vai ter que ser 2,5. Beleza? Que aí quando eu multiplico 2,5 vezes 2 vai dar 5. Então, ó, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho do lado direito aqui. Então é isso, tá bom? Por que eu fiz esse passo inicial? Porque depois, a hora que você fosse contar o oxigênio, né? Se você não fizesse, daria 1,5 mais 1, daria 2,5, aí você colocaria um x aqui, x vezes 2 tem que ser igual a 2,5, vai dar muito número quebrado, né? Então, primeiro eu coloquei aqui, dobrei isso daqui, multipliquei por 2, todo mundo. Aí, essa parte ela já balanceou o nitrogênio automaticamente, né? E só que o oxigênio não deu certo. Aí eu fui e arrumei o oxigênio, né? Pensei qual é o número que eu tenho que pôr aqui. Quando multiplica por 2 vai dar 5, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho dos dois lados lá, do lado direito. 2 mais 3, 5, né? Então é isso. Aí o que você vai fazer? O resto é a mesma coisa. Escolhe o elemento que está em menor quantidade de lugares e vai fazendo esse processo aí. E o roteiro 4 é também a mesma coisa. Então você vai pegar lá as equações, né, de as reações químicas, que são bem parecidas com o roteiro 3, né, olha lá. E aí você vai aplicar o mesmo conceito. C2H4 mais O2, né? CO2 mais água. Aí você vai pegar o elemento que está em menor quantidade de lugares, né? O carbono é um bom, 2 aqui, aí você coloca um 2 aqui. Aí depois hidrogênio, 4 hidrogênio, como é que eu faço para dar 4 hidrogênio do outro lado? 2 aqui, porque 2 vezes 2 é 4. E vai pensando assim, tá bom? Aí só um detalhe, nesse KOH2, esse 2 que eu coloquei aqui, ó,
ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, são 2 oxigênios, 2O, e 2H. Na hora que você for contar, então é 2O e 2H, tá bom? Então é isso. Então, espero que tenha ajudado aí, tá bom? Até mais, fica com Deus. E aí eu vou mandar esse PDF também para você, tá bom? Tchau.